Hoje iremos dar continuidade à série de vídeos sobre lógica de programação. Iremos tratar sobre variáveis e os tipos de dados, né? E de fato, gente, assim, são dois componentes desse arranjo, né? Que sem eles eu acho que não existiria a lógica de programação como a gente conhece. Então, assim, visando tornar a aula um pouco mais intuitiva e um pouco menos abstrata, né? Já quero introduzir vocês a uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação é chamada de Portugal. Portugal ele foi criado com o propósito de auxiliar, né, no aprendizado da lógica de programação. Boa parte disso se dá por sua sintaxe, né? A sintaxe do Portugal ela é muito parecida com o português, então ela é toda escrita em português. Então assim se torna mais fácil e claro, né, o entendimento do que você está fazendo ali. Outra coisa interessante é que ele possui esse Portugal Web Studio, que é uma forma é o editor de código, né? Web, você não precisa baixar nada no seu computador, então isso é ótimo. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link, tá? Do Portugal, do editor de código do Portugal, para vocês poderem entrar, brincar, ver como que funciona. É muito importante que vocês façam isso, tá? Então, vamos voltar aqui para o SquareDraw. É, eu comentei com vocês na aula passada acerca do processamento de dados. E o processamento de dados, né, ele tem uma relação direta com os tipos de dados disponíveis, né? Vamos dar uma pincelada aqui na aula passada, justamente nesse ponto sobre processamento de dados, acerca da entrada, né? Eu comentei que um processo ele possui todas essas etapas. Então você tem a entrada, né, que são o input das informações, você tem o processamento, você tem o armazenamento, né, você pode armazenar ou não. Como você também tem a saída, tá? Só que vamos lá. A entrada de dados, ela pode possuir tipos distintos. Ué, mas por quê? Pelo simples fato de que os processos que rodam num computador, né, de uma forma geral, na verdade, a lógica de programação, né, é melhor pontuar dessa forma, a lógica de programação, ela tenta ao máximo representar o mundo real. A representação do mundo real, ela é complexa, né, mas da forma com que nós temos hoje, né, a lógica e como que ela é implementada nesse contexto computacional, você tem tipos distintos, né? Tipos de entradas distintos. Então, se eu for dar um exemplo aqui, pensa comigo. Imagina que você está num site que vai comprar um ticket para assistir um filme no cinema. Provavelmente ele vai pedir seu nome, ele vai pedir a data de nascimento, ele vai pedir um número de documento, ele vai te pedir, por exemplo, se você, sei lá, se você é maior de idade ou não. Tô dando um exemplo aqui, tá? Então você percebe que podem existir tipos distintos, né, a cada input. Então isso é uma forma de representar o mundo real. E isso é muito importante. A gente vai perceber que a programação, seja ela uma programação estruturada, seja ela uma programação orientada a objeto, querendo ou não, elas sempre representam um mundo real, né? Umas mais do que outras, mas no final das contas sempre representa, de alguma forma, em algum nível. Tá, entendendo isso, entendendo que a entrada de dados ela tem tipos distintos, agora sim, né, relembrando disso, a gente pode agora voltar para a aula de fato. Por que, que eu falei isso? Por que, que é importante? Porque os processos que rodam, eles, de novo, né, existem de alguma forma, né, uma representação ou uma relação ao mundo real. Tá, então assim, a gente tem alguns tipos disponíveis, né? Como eu comentei com vocês no início do vídeo, a gente vai usar o Portugal. Então, os tipos que eu vou mencionar aqui são todos do Portugal. Outra linguagem de programação pode ser que tenha outros tipos, né? Eles possuem outros tipos.
Mas, na maioria dos casos, sempre são tipos numéricos, né? Tipos que envolvem caracteres, tipos lógicos, tá bom? Então, vamos lá. Foco que a gente está falando dos tipos orientado ao Portugal, mas, de novo, isso pode ser aplicado a outras linguagens também. Então, o primeiro tipo são os tipos numéricos. Os tipos numéricos, eles podem ser divididos, né, em duas subcategorias. O primeiro que é inteiro, né? São números inteiros, números positivos ou negativos, como o 2, o 5, o 12, o 534 e menos 895. São tipos inteiros. Tipos reais são números positivos, né, ou negativos, ou fracionários. Então, você vê aí, ó, é o 32.43, 2.43 e menos 32.4. Em Portugal, a gente pode declarar uma variável, a gente vai falar disso um pouco mais por fim, né, da seguinte forma. Então, você tem aí a estrutura do programa, né, que está ali escrito programa, a função início, só para pontuar aqui, tá, gente? Todo programa possui uma função inicial, uma função onde ela vai ser executada a partir daquele lugar. Então, nesse caso, é essa função início aqui. E ela tem uma variável declarada do tipo inteiro e o nome dela é x, tá? Para o caso de uma variável real, não muda muito, né? O que muda aqui é só, em termos de sintaxe, é somente o tipo, né? Então, um deixou de ser inteiro, agora o outro foi real, virou real. Beleza, ok. O próximo tipo, né, são os tipos literais. E como os inteiros, né, ou os numéricos, na verdade, os tipos literais eles também possuem duas subcategorias. A primeira é caractere, que nada mais é do que uma informação composta de apenas um caractere. Um exemplo disso, letra, número, né, a pontuação e etc. O tipo cadeia, por exemplo, ele já tem uma diferença considerável, porque ele não trata somente agora de um caractere, ele trata agora de uma cadeia de caracteres. Então ele é composto por um conjunto de caracteres. Então, por exemplo, uma frase, um nome, né? Você vê que tem mais de um caractere. Então, em Portugal, a declaração de uma variável caractere é feita dessa forma. Então, caractere é o seu tipo, a vogal aqui eu coloquei como nome da variável. E o que eu fiz foi uma atribuição, né? Então eu estou jogando esse valor de s dentro da variável vogal. Se eu escrever isso, né, o escreva é como se fosse um print, né, printar na tela, printar no terminal. Eu vou mostrar isso para vocês. Ele vai retornar um s, beleza? Já no contexto de cadeia, como eu falei para vocês, ele não trata só no contexto de um caractere. Ele possui uma cadeia de caracteres, né? Então, por exemplo, curso de lógica de programação. E se eu escrever isso, obviamente, ele vai printar a frase, né? Beleza. Ah, e agora a gente tem os tipos lógicos, que são tipos muito importantes também. Então, o tipo lógico, ele está presente em dados onde os valores eles podem assumir verdadeiro ou falso. Ele pode ser conhecido, né? Ele é muito conhecido também como chamado de booleano, né? Em outras linguagens de programação, como C Sharp, por exemplo, é chamado de booleano, né? No Golang, Bool, se não me engano. Tá, em Portugal, né? Tá aqui como JavaScript, gente, mas isso aqui é Portugal, tá? Esse, esse tipo ele pode ser usado da seguinte forma, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu declarei duas variáveis e eu já estou atribuindo a elas, né, na declaração, o valor de 5. E aí, eu estou fazendo aqui, ó, uma comparação, ó. Estou fazendo uma comparação. Se o número um é maior ou igual ao número 2, ele é maior ou, né? Então, ele retorna verdadeiro. Eu poderia fazer algo nesse sentido também, tá? Ó, se não me engano, lógico, lógico e dizer que, por exemplo, resulte aqui no um maior ou igual no 2. Então, essa minha declaração aqui, ela vai resultar, né? Eu criei uma variável
do tipo lógico. Vou só dar uma pesca aqui se o tipo é lógico mesmo. É, lógico, perfeito. Então, lógico. O nome da minha variável eu chamei de result, ou resultado. E o resultado, né, é basicamente a verificação, né? Se o número um é maior ou igual ao número 2. No caso aqui é verdadeiro, então esse cara vai receber o valor de verdadeiro, tá? Beleza. Tá, mas vamos lá, gente. Na real, né? O que realmente são variáveis, né? Então, uma variável, ela é uma localização na memória RAM do computador, né? Que ela é utilizada para armazenar temporariamente os dados que são utilizados pelo programa. As variáveis, né, elas possuem algumas características, né? Então, por exemplo, a identificação, o endereço, a gente vai comentar isso agora, daqui a pouquinho. O tipo, né? Então, se a gente voltar aqui, ó. Então, por exemplo, identificação. O que é identificação? É o nome da variável. Então, por exemplo, num 1, num 2. É a identificação de uma variável. O endereço, a gente vai discutir o endereço disso. O tipo é, de fato, o tipo, né, desse dado, dessa variável. Então, nesse caso aqui é inteiro, né? Nesse outro caso aqui, ó, é cadeia. Nesse outro caso aqui é caractere. Tá, o tamanho dela, tá? O tamanho, gente, é o seguinte, todo tipo de dado, ele possui um tamanho limite, tá bom? Eu não vou saber dizer a vocês a fundo qual é o limite do Portugal, né, dos tipos do Portugal, mas é importante entender que, vou dar um exemplo para vocês. Se o número inteiro aqui, ele é, né, existem em linguagens de programações, como C Sharp, Golang, por aí vai, variações do tipo inteiro. Então, você pode ter um inteiro de 8 bits, né? Bytes, desculpa, 8 bytes. Você pode ter um inteiro de 16 bytes, um inteiro de 32, tá? No C Sharp, se não me engano, eles chamam de inteiro e long. Por que que existe essa distinção? Porque pode ser que o número que você esteja passando aqui, né, seja muito grande. E aqui cai no tamanho que eu estou te falando. Então, assim, o tamanho do valor pode, né, na verdade, tem um efeito direto ao tipo que você declarou. Então, se você vai armazenar uma variável inteira, tipo 5, beleza, ele suporta. Ele suporta esse valor 5. Só que se for, por exemplo, um valor extremamente grande, essa variável aqui não vai conseguir comportar. É a mesma coisa de você tentar colocar algo extremamente grande dentro de uma caixinha pequena, tá? E aí, para isso, foram criadas variações. Então, por exemplo, no C Sharp, além do inteiro, do int, né, tem o long. No Golang, você tem um int, só que você tem um int de 8 bytes, você tem um int de 16, você tem um int de 32, que é o tamanho, né, dele, do quanto ele pode suportar. E o valor é o que eu estou atribuindo. Nesse caso aqui, ó, eu estou atribuindo o valor 5, é o valor dessa variável, tá? Nesse caso aqui, ó, eu só fiz um pouco diferente, né? Nesse caso, eu estou declarando a variável e já atribuindo o valor. Nesse outro exemplo aqui, eu só estou declarando a variável. E depois eu estou, né, atribuindo o valor. Beleza. Eu falei para vocês inicialmente que a representação da variável na memória, ela é basicamente uma localização, e de fato ela é. Então, um exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês da memória RAM do computador. Então você tem posição 1, não, endereço 1, endereço 2, endereço 3 até o 7. Beleza. Só que nesse caso aqui está tudo vazio. Então é como se eu não tivesse criado nenhuma variável ainda. Quando a variável ela é inicializada, tá? Ela é automaticamente alocada na memória RAM. Isso é muito importante de vocês saberem, mano. Isso é muito importante. Isso aqui é interessante vocês pesquisarem sobre o sistema operacional e como o sistema operacional resolve, né? Como funciona, na verdade. Mas uma das suas responsabilidades é justamente gerenciar a alocação de memória na memória RAM do computador. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, no endereço 1, eu tenho a variável nome, né, com um valor
Samuel. Então aqui é um quê? Um tipo literal, né? Na, no endereço 2 eu tenho uma variável idade, né? Então, vamos lá, ó. Nome, quer dizer, identificação, o endereço, 2, ó. O tipo é inteiro, né? O tamanho aí varia, tá? Com base na linguagem. E o valor é 27. Então, o endereço de memória dessa variável é o endereço 2. Perceba uma coisa. Perceba que, por exemplo, o 1, o 2 e o 3, eles foram alocados de forma sequencial, né? Só que o 4 não existe. Exatamente, não existe. Por quê? Porque é de responsabilidade do sistema operacional decidir onde aquela variável ela vai ser alocada. Existem, obviamente, gente, assim, existem regras complexas implementadas pelo sistema operacional para descobrir onde é o melhor lugar para armazenar essa memória RAM. A gente pode discutir isso em um segundo momento, algo específico disso. É uma parada extremamente interessante, mas se eu comentar agora vai dar uma bagunça na cabeça de vocês. E, por exemplo, no 5 aqui, ó, uma variável é chamada de é maior de idade, o tipo dela, né, é booleano ou lógico, né? E com o valor dela é verdadeiro, o endereço de memória é 5. Então você percebe que existem pulos aqui, ó, né? E esses pulos, eles obviamente não são alocados de forma sequencial, beleza? Eu vou voltar aqui nesse ponto, quando a gente for lá no Portugal Web Studio, e aí eu mostro para vocês refletindo em como que ficaria na memória esse cara, na memória RAM. Beleza. Quando a gente fala de lógica de programação, né, o algoritmo e tudo mais, a gente precisa adotar algumas convenções que são importantes, muito importantes, né? A nomeação de variável, ela é relevante porque você vai perceber que ao longo do desenvolvimento de software, você precisa ser organizado no seu código. Então, até o nome da variável que você dá, ele importa no entendimento do seu código. Então, por exemplo, algumas recomendações aqui, né? O nome de variável ele pode ter um ou mais caracteres, beleza? O primeiro caractere sempre é uma letra, isso é muito importante, tá? Vamos lá, não pode ter espaços em branco, então você não pode ter um nome de variável, né, desse tipo aqui, ó. Você não pode ter isso. A escrita correta seria e sim, sem o acento, beleza? Não pode ser usado símbolos. Não podem ser usados números, né? No caso aqui no início, tá, gente? E não podem ser usadas palavras reservadas da linguagem. Palavras reservadas são palavras que foram de fato reservadas pela linguagem de programação. Então você não pode usar aquelas palavras em específico, tá? Beleza, então assim, exemplos válidos e inválidos. Então, por exemplo, aqui, ó, nome. Nome é válido, né? No caso aqui, ó, o X. O X também é válido. Tá, um endereço. Nesse caso aqui, ó, é inválido. Porque, dada a nossa regra, ó, variável não se começa com número. No exemplo 2, ó, ele até agora melhorou, né? Então ele passou um lá para o final, beleza. Porque as nossas variáveis elas sempre começam com letra. Só que existe aqui algo que não é permitido, tá? Em algumas linguagens isso aqui dá problema. Que são, né, nesse caso aqui, símbolos, né? O cedilha, nesse caso, ele não pode ser usado, tá? Como também não pode ser usado esse carinha aqui. Então você percebe mais uma vez usando símbolos aqui, né? Até começa com a letra, mas tem um símbolo no meio dela. Não é aconselhável. Nesse caso aqui, ó, CEP está correto e nota 2 está correto porque o número está no final. Então é muito, muito importante, tá? Muito importante. Ah, tá, então beleza. Se eu tiver uma variável com dois nomes, como que ficaria?
dessa forma, né? Então, por exemplo, minha nota, tá? Beleza, isso é um caso válido. Então, beleza, eu falei que variáveis elas são, né, no final das contas, uma localização na memória RAM. Só que existe também um outro tipo de variável. E essas variáveis, elas são chamadas de variáveis constantes, tá? Ah, dif- existe uma diferença bem sutil e relevante entre uma variável e uma variável que é constante. Primeiro que a variável constante ela não muda ao longo da execução. Então, se você declarou uma variável constante durante todo o seu fluxo, então vamos lá, durante todo o processamento, ela vai permanecer do mesmo tipo que você definiu, tá bom? No mesmo tipo que você definiu. Um exemplo do mundo real disso, olha só como a lógica de programação sempre remete ao mundo real, né? Então, no mundo real, nós temos uma variável que ela é constante na matemática, né? Que é o π, que é 3.14, né? 15 e por aí vai. Então, como que eu declaro uma variável constante no Portugal? É muito simples. Você define o const, né? Depois o tipo, o nome e o valor. Se você escrever aqui, né? Então, o resultado vai ser, de fato, o número lá, né? Número de pi. Beleza. A declaração de variáveis, a gente vai ver na prática isso acontecendo, mas para que uma variável ela seja usada em um programa, né, ela precisa ser declarada, tá? Então, quando você declara uma variável, automaticamente um espaço de memória ele é alocado, né, para o armazenamento de seus dados. Então, vamos ver isso na prática no Portugal, tá? Então, estou aqui na página inicial do Portugal, clique em novo arquivo. Sei que está bem pequeno, mas deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tá, espero que esteja melhor para vocês verem. Então vamos lá. Eu comentei que existem três tipos de variáveis no Portugal. Então, os tipos numéricos, né? Os tipos literais e no final das contas, tipos lógicos, né? Beleza, então vamos começar aqui com o numérico. Ah, tá, sabia que tinha errado isso aqui. Tipo, numéricos, perfeito. Então vamos lá. Eu falei que para uma variável ser usada, ela precisa ser declarada. Então a declaração dela inicia com o tipo dela, né? Então é inteiro e o nome dessa variável. Então eu vou colocar como idade. Eu posso declarar a variável dessa forma, né? Então eu só declarei a variável. Então no final das contas, quando a gente declarou a variável, vamos supor aqui, ó, ela foi para o endereço de memória 2, só que até agora eu não adicionei nenhum valor nela. Então ela vai com o valor default aqui, que eu acredito que seja zero, tá? Então é como se tivesse zero aqui. Então, endereço de memória, né? De memória 2 tem alocado lá uma variável, que é a variável idade, com valor zero, inicialmente. Beleza. Só que eu posso vir aqui, ó, né, quebrar a linha e colocar idade igual a 27. Então, a partir desse momento, né, quando eu executo o meu programa, não vai acontecer nada, ó, mas o meu programa foi finalizado. Durante a execução, né, durante esses 18 milissegundos aqui, ó, lá no endereço de memória 2, existia uma variável com, né,
uma variável chamada idade com o valor de 27. Beleza? Obviamente, gente, que assim, não tá lá no 2, tá? Os números lá de endereçamento de memória são bem loucos assim, então são outros números, tá bom? Outros números. Beleza. Só que eu poderia também declarar de outra forma, né? Eu já posso declarar a variável e já posso atribuir o valor a ela. Então eu posso fazer isso aqui diretamente, não tem problema nenhum. O outro tipo, ainda no contexto dos numéricos que eu falei, é o real, né? Então o real pode ser, por exemplo, salário. Vou colocar aqui, sei lá. ah, vou colocar salário não, vou colocar altura. 1,70. Então você vê, ó, né? É um tipo real, tá? Então definir o tipo e definir o nome da minha variável. O sinal de igual, ele é um sinal de atribuição, então eu estou jogando o valor de 170 nessa, nessa variável, né, que está em um endereço de memória. Beleza? Se eu rodar aqui, ó, não vai dar problema. Beleza. No caso dos literais, a gente viu também que existem dois tipos, né? Então, o primeiro é o caractere. Caractere, vou colocar aqui como inicial. Inicial do nome, né? Então, posso colocar S. Como também tem o cadeia, né? Que é um conjunto, então um nome, por exemplo. Então, Samuel Camilo. Beleza? No caso, o tipo lógico, né? Então, um lógico, ele vai receber. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, é maior de idade. Então, posso colocar verdadeiro. Então, eu estou atribuindo, né, verdadeiro nessa variável que ela é do tipo lógico, né? Como também no segundo momento eu poderia usar a mesma variável e passar agora ela para ser, né, falso, né? Falso. Eu comentei para vocês sobre as variáveis que são constantes, né? No caso de uma variável constante, ó, basicamente só preciso fazer isso aqui. Vou definir ela como inteiro, ó. Só que eu disse que ela é const, que é de constante. Já com relação à nomenclatura, a gente usa uma outra nomenclatura, né? Para constantes, é sempre um caps lock, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma constante, né? Por exemplo, sei lá, tentativas. E aqui posso colocar como 10. Então, eu vou tentar alterar, ó, essa variável, e você vai perceber que ele não vai deixar, ó, ele vai reclamar, ó. Olha só, eu declarei a minha variável que ela é constante com valor de 10. A partir daqui, ela é constante, ela não altera. Você vai ver que quando eu rodar o programa, ele vai me avisar sobre isso, ó. Tá vendo, ó? Não é possível alterar o valor de uma constante, tá? Perfeito. Isso porque eu tentei atribuir um novo valor a ela. Então não funciona. Não funciona, beleza? Ah, tá, então a gente passou sobre variáveis, a gente entendeu sobre os tipos, né? E sobre constantes e como que funciona a atribuição. Então, gente, só para deixar claro, né? A- Aqui a gente tem a declaração da variável. O igual e o valor a gente está fazendo a, né, atribuição. De novo, você poderia criar a variável e não atribuir nada a ela, tá? Independente, ela vai ser alocada lá na memória RAM, tá? Como a gente viu aqui, ó. Então ela vai ser alocada, só não vai ter valor. Quando você atribui o valor, você está colocando um valor lá naquele endereço de memória, tá? Então é assim que o computador ele se situa, né? Ele entende onde que tá as informações. Para a gente aqui, a gente não percebe muito, né, esse aspecto, mas até porque seria complicado. Imagina
Endereço de memória XYZ, como que tu ia saber o que está naquele endereço de memória? Seria extremamente complexo, né? Então, essa é uma forma de ficar um pouco mais claro. Então, gente, essa é a nossa segunda aula, é entender acerca de variáveis, tipos. Eu peço que vocês deem uma olhada aqui no Portugal Web Studio, principalmente nessa aba aqui, ó, ajuda, né? Aqui vai ter uma, uma explicação acerca de cada tipo, ó. Então, o tipo inteiro, ele dá até um exemplo aqui de como que funciona, ó. Ele está declarando, ó, já aqui já é outra forma de declaração, né? Então, ele declarou a variável um, declarou a variável 2, depois ele fez a atribuição dos valores. Depois fez a soma de uma por outra, né? O valor real também da mesma forma, caractere. Então, assim, dê uma olhada nisso, tá? Dê uma olhada nisso. Eu vou tentar, na verdade, vou disponibilizar esse link lá na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Até mais.